Amém? Atos 17 e 2 de Coríntios, capítulo 11, versículo 13. Vamos ler primeiro 2 de Coríntios 11, versículo 3. Vamos ler então, diz assim: mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Amém? Atos 17. Vamos para o versículo de número 24, depois eu vou voltar 23. Vamos ler, vamos fazer o seguinte, vamos ler a partir do versículo 16. Eu ia ler só uma passagem, mas depois eu não vou ler mais. A partir do 16, Atos 17, 16. Preste muita atenção, tá? Muita atenção mesmo, porque Deus, Ele tem algo para nós, porque as coisas vão ficar difíceis por esses tempos. Não tenha dúvida disso. E a igreja precisa se firmar ao máximo na palavra, tá? Então vamos lá. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava nas sinagogas com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Alguns dos filósofos, epicureus e estoicos, contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? Outros diziam assim: parece que é pregador de deuses estranhos, porque eles anunciava Jesus e a ressurreição. E tomando, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos traz aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticioso, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Até aqui tá bom. Pode deixar até meio marcado aí se quiser, nessa página. Pode se assentar. Primeiro, o de sempre, máximo de atenção. Não converse. Eu queria passar para a igreja, para quem não está sabendo, que o Brasil, você sabe que ele faz parte da América do Sul. Você sabe disso. E esses países vizinhos que você vê, né, como Argentina, Venezuela, Bolívia, são países próximos. Em Bolívia foi agora assinado uma lei que você não pode mais evangelizar. Você tem reparado que está começando a acontecer uma perseguição contra a igreja? Bolívia é aqui do lado, é pertinho, e o país faz parte desse continente, tá? Então foi assinado, está lá no YouTube, e eles estão tentando mudar isso. Se uma pessoa evangelizar alguém e levar essa pessoa para a igreja, essa pessoa for denunciada, você fica 7 anos na cadeia. Se a igreja ali sendo denunciada, essa igreja vai ter que indenizar essa pessoa que foi evangelizada. Então o que é que está acontecendo? O diabo está achando agora o espaço para começar a agir. Por quê? Porque a igreja está fraquinha. A igreja que nós temos hoje, ela não chega nem ao dedão dos pés daquela igreja fervorosa de Atos. Nós estamos vivendo um período de grandes trevas na igreja. A igreja está muito fraca. As pessoas mais dedicadas
a palavra de Deus, elas estão muito longe de se parecer com aquela igreja. Então o inimigo, ele está agora atuando, está chegando um período difícil, e se esse tempo está tão próximo, ele vier para o Brasil vai virar um grande reboliço, porque essa perseguição, ela vem contra tudo aquilo que se diz igreja, qualquer igreja, não é somente igreja evangélica não, toda igreja que trabalha com proselitismo, igreja que evangeliza, essa igreja, ela vai ser perseguida. A perseguição que tem na Coreia do Norte é contra evangélicos, católicos, adventistas, não interessa. Se você carrega uma Bíblia, você vai ser perseguido. Então o que é que eu estou dizendo? É que nós estamos vivendo numa época em que veio uma doutrinação em nós, de que muitas vezes o que é uma igreja cheia de poder? É aquela igreja em que você vê todo mundo pulando, rodando, profetizando, aquilo acontecendo, e o povo fala, estou cheio, você chama alguém de fora, mas as pessoas não estão se preocupando com a palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser enterrada dentro de você. É um momento em que talvez nós não vamos mais ter a Bíblia para poder falar do amor de Deus para alguém. O que vem aí pela frente vai ser algo muito feio. E o que mais me assusta é que a igreja de hoje, ela está muito parecida com os ímpios daquela época. Você pegou para ler comigo Atos, você reparou que Paulo, ele está andando entre um povo pagão, e Paulo está comovido com a idolatria naquele lugar, mas esse povo aqui era um povo pagão, esse povo não era um povo cristão, ele estava falando do amor de Deus e evangelizando esse povo, era um povo que tinha vários deuses, e Paulo estava comovido com o quê? Com a idolatria que havia naquele lugar. Por que eu digo que hoje, se Paulo ele andasse entre as igrejas do Brasil, ele iria ficar muito pior? Se Paulo ele andasse entre as igrejas desse Brasil nosso, ele talvez até um troço de tanta heresia que ele encontrar dentro da igreja, porque eu tenho certeza absoluta que Paulo não viu entre os atenienses. Você sabe que idolatria não é só imagem de escultura não, você sabe disso, né? Tem gente que pensa que idolatria é só fazer uma imagem da Aparecida do Norte ou do Santo Antônio. É idolatria, lógico que é, mas idolatria não é só isso não. Idolatria é você amar mais o teu marido do que a Deus, é você amar mais a tua mulher do que a Deus, é você amar mais o teu carro do que a Deus, mais o teu dinheiro do que a Deus. Isso é idolatria, e às vezes até a si próprio do que a Deus. Hoje nós estamos vivendo uma época de idolatria a objetos. Ora, que respeito que a igreja evangélica tem, uma igreja que adora a Arca da Aliança. Fala para mim, você vê por aí as pessoas se prostrando diante da Arca da Aliança, tocando na Arca da Aliança, a arca passando, o povo tocando, falando em mistério, tocando, só está faltando se benzer com a Arca da Aliança, e fazer o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tocar na arca. O povo está idolatrando a arca, está idolatrando objetos, está idolatrando água ungida, está idolatrando óleo ungido, roupa de apóstolo. Está acontecendo esse tipo de coisa no meio da igreja, ou seja, a igreja evangélica se tornou uma igreja idólatra. Eu tenho certeza absoluta que Paulo, entre os atenienses, não encontrou ali baile, a fantasia gospel. Tenho certeza que ele não encontrou ali festa brega gospel, né? Bazar, cajado ungido, baile dos anos 60. Teve uma igreja aí que fez o baile dos anos 60, as mulheres todas de óculos escuros e saia, e os homens passavam dançando por baixo da saia delas. Uma igreja. Por que eu estou falando isso? Ora, porque a palavra nos dá autoridade para falar. Os profetas de hoje,
os profetas abrem a boca só para elogiar o ego do homem. Olha, você vai ser rico. Olha, eu vejo uma porta aberta diante de você, eu vejo você com uma mala de dinheiro. Mas quando você começa a ver os profetas da Bíblia, eles repreendiam reis. Eles eram usados por Deus para falar as coisas que ninguém queria ouvir. E quando eles abriam a boca para falar, eles eram apedrejados, eles eram decapitados. Nós estamos vivendo uma época em que Deus está querendo levantar bocas aqui que tenham coragem de profetizar e levar o teu povo de volta ao Evangelho, de volta para a Bíblia. Glória a Deus. Porque se você não falar, quem é que vai falar? O diabo não vai falar. É você que tem que abrir sua boca e falar. 2 de Coríntios, ora, 1 de Coríntios, na verdade, capítulo 11, versículo 19, quando nós ministramos a ceia, Paulo fala: é necessário que haja heresia entre vós, para que aqueles que são sinceros se manifestem, protestem contra aquilo. Então é preciso que haja, mas alguém vai ter que falar: olha, isso está errado. É tanta coisa, funk gospel, falei do baile dos anos 60 gospel, né? Festa do ridículo, festa a fantasia, batismo sendo feito em tobogã. Ah não, importante porque a palavra diz que é mergulho. Aí você olha lá, as pessoas, 10, 15 pessoas sendo batizadas, sobe no toboágua e passa na água, e os irmãos, mais uma alma para Jesus. Você acha que Paulo encontrou esse tipo de coisa entre aquele povo? Diz que ele encontrou o quê? Que eles eram religiosos. Eles eram um povo religioso, e Paulo se comoveu com aquilo. O que será que Paulo sentiria se ele andasse hoje no meio da igreja no Brasil e ele visse esse tipo de coisa que está acontecendo? Quando Paulo começou a pregar, você está com a Bíblia aberta? Atos capítulo 17, o versículo de número 18, diz que quando Paulo estava falando, ele falou: esse é pregador de Deus estranho. Hoje parece que isso está acontecendo no nosso meio. Os atenienses, hoje, eu vejo que a característica, o perfil deles é o perfil da igreja daqui, não dos ímpios, não das pessoas do mundo. Porque quando ele começou a falar, aqui diz que Paulo, no versículo 18, no final, porque ele lhes anunciava Jesus e a ressurreição. Você não ouve falar mais o nome de Jesus nas pregações. Você escuta falar da rosa ungida, do martelo da justiça, do cimento da casa própria, da água do Jordão, a vassoura para varrer demônio. É tanta coisa que você escuta, é o véu, é o pedaço de pano, é tanta coisa que você escuta falar. E aí alguém vem e fala: e aí, o que foi que aconteceu? Olha, eu entrei na campanha, e aí então eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu participei, e então eu recebi a vitória. Olha, minha empresa aconteceu isso, olha, lá na minha família estava acontecendo aquilo. Ah, então tá bom. Qual que é a próxima pessoa? Não se fala mais o nome de Jesus. Se você for pregar e você falar de salvação, você falar de ressurreição, você falar de céu, você falar de inferno, de arrebatamento, que Jesus está voltando e tem que estar preparado, parece que você está pregando um Deus estranho. Parece. Isaías 53, versículo de número 1, antes de falar do sofrimento do Messias, fala: quem deu crédito na nossa pregação? João 6,60, Jesus deu pãozinho para o povo, estava lá aquela multidão. Quando Jesus começou a pregar duro, aquele que não tomar do meu sangue e comer da minha carne não tem parte comigo. Sabe o que aconteceu? Começaram a falar duro esse discurso, todo mundo foi embora, ficou só os 12. Quem é que pode ouvir? Duro esse discurso. Hoje, você não escuta mais falar sobre salvação. Quem aqui tem encontrado a palavra de salvação facilmente na internet? Quem aí encontrou com muita facilidade sobre salvação? Não tem mais, ninguém fala mais. Quem aqui encontrou recentemente, abriu a internet, o YouTube, viu lá uma palavra de arrependimento? Quem encontrou facilmente? Não se encontra mais. O que você acha hoje
é tudo relacionado ao ego do homem, que ele sabe que as portas vão se abrir, que você vai ser muito bem sucedido no teu trabalho, sabe que você não vai ser mais empregado, vai ser patrão. A igreja está muito bem preparada para essas coisas, mas o que vem pela frente? E se acontecer aqui no Brasil, o que está acontecendo lá na Bolívia? E se for assinada uma lei aí, será que a igreja está preparada para enfrentar? Porque isso não é brincadeira, não. Se te pegar falando do amor de Deus no teu trabalho, você pode ficar preso 7 anos. A igreja pode ter que indenizar pessoas. Você não pode mais falar do amor de Deus, porque se você falar é crime. Pode fumar, pode beber, pode se prostituir, pode fazer o que quiser, mas não fale de Deus. Se você falar de Deus, você vai ser preso. Estão preparados? Isso pode acontecer aqui. Nós estamos dentro do mesmo continente. Agora, uma igreja que está vivendo em torno de festas, uma igreja que se tornou salão de festa, que se tornou sala de eventos, que não ama a palavra de Deus, você acha que uma igreja dessa está preparada pelo que vem pela frente? Ah, mas não está. E os atenienses, eles têm de fato uma característica da igreja de hoje, porque o versículo de número 21, pois todos os atenienses, estrangeiros, residentes, de nenhuma outra coisa se ocupava, senão de dizer e ouvir novidades. É exatamente o que a igreja evangélica hoje vive, igualzinho a igreja evangélica, não muda nada. Tudo que for novidade atrai a igreja. Os atenienses também, igualzinho, a mesma coisa, é o mesmo perfil. E sempre tem que ter algo novo, sabe por quê? Porque é um povo oco, é um povo que não tem Deus, é um povo que não foi preenchido pelo Espírito Santo. Então, a igreja da atualidade, ela está vivendo exatamente a mesma coisa. O apóstolo Paulo fala que a igreja, ela não deve viver em ventos e doutrinas, como Efésios 4,14, não como meninos levados por ventos de doutrinas, tudo aquilo que é novo, que agita a igreja deve ser adulta, ela deve estar firmada na palavra de Deus. Há um tempo atrás, era a unção do dente de ouro. Então a pessoa na igreja, daqui a pouco o pastor ministrava, ninguém saía transformado, tá? Mas alguém falava, olha, apareceu um dente de ouro aqui, ó, olha lá o milagre, todo mundo chorava. Aí essa pessoa passeava pelo Brasil inteiro, e todo mundo recebia um dentinho de ouro, tá? Mas o nome no livro da vida. Aí depois veio a visão celular. Nossa, isso é novo. Aí todas as igrejas, visão celular, olha, eu tenho a minha célula, e se aliava com isso, e isso se expandiu na igreja. Coisa nova, né? É algo que atrai. Depois entrou uma época de batalha espiritual. Os livros de batalha espiritual vendia que nem água. Quem tinha, olha, só se falava de batalha espiritual, aquele símbolo é isso, aquele símbolo é aquilo, olha, porque tem que fazer a cura espiritual, a cura interior. Todo mundo fazia isso. Parece os atenienses. Aí, mapeamento espiritual, para poder saber, né? Quebra de maldição hereditária, a unção apostólica agora todo mundo é apóstolo. Olha, agora essa unção apostólica que faz a diferença. E o episcopado feminino, agora a mulher que antes nem pastora estava sendo, ela pode ser, mas agora ela está sendo mais, ela está sendo bispa. E o homem, não, pastor é muito café com leite, eu sou apóstolo. Eu não sou nada, eu sou apenas um servo de Deus. Olha isso. Mas o que é que acontece? Novidade, é unção do paletó. A unção do paletó era assim, fica todo mundo em fila aqui, todo mundo. Aí vem o apóstolo que tem a unção do paletó, aí tira o paletó, aí passa o paletó em todo mundo, cai todo mundo da igreja. E o que adianta isso? Por que Deus está trazendo essa palavra? Para que nós venhamos pegar o volante do nosso carro espiritual e colocar ele sempre no centro, e saber que Deus quer a gente no centro, que Cristo é o centro, a palavra é o centro. O que é?
simples, o Evangelho é simples, lembra? Paulo disse, simplicidade do Evangelho, apartou da simplicidade, tem coisa errada aí, tudo aquilo que é novidade. Há pouco tempo atrás teve uma outra novidade, vou falar só mais essa, transferência de unção, né? Então assim, eu sou um homem que tem muita unção, se eu tenho alguma coisa, eu tenho porque Deus me deu, né? Muita unção, e eu tenho que passar minha unção para alguém antes de morrer, senão essa pessoa vai ficar sem unção, e eu vou levar minha unção lá para o túmulo. Então eu tenho que chamar alguém. Pastor Cristo, vem cá, eu tenho que transferir minha unção para você, porque senão vai que eu morro, e eu levo a unção de Deus. Aí junta todo mundo e transfere a unção, aí transfere a unção um para o outro, transferência de unção, esquisito, estranho as escrituras, fogo estranho, doutrina estranha. Olha, o Evangelho é simples, a igreja está muito parecida com os atenienses, muito parecida. 17:11, leia o 11 comigo, e veja o que é ser uma pessoa inteligente com a palavra de Deus. Leia. Ora, estes de Bereia foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, para saber se essas coisas eram assim. Como é que você vai saber? Palavra. O que Jesus disse em Atos 22:29? Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. As Escrituras não podem ser esquecidas. Hoje nós vivemos uma época em que o povo está vivendo dessa forma, né? Há um monte de coisas que não está dentro do que é cultuar a Deus. Como é que se cultua a Deus? Como é que se cultua a Deus, igreja? Será que cultuar a Deus, de fato, é esse monte de coisas que está acontecendo dentro da igreja, que eu já citei aqui, arraial gospel, baile à fantasia, discoteca de Jeová, transferência de unção, é tanta coisa que você vê. Ora, cultuar a Deus é simples, e o pior de tudo é que as pessoas estão indo ao erro por causa do próprio sacerdote. Lá em Malaquias, se você pegar o livro de Malaquias para ler, você vai ver que Deus, ele disse: eu amaldiçoo as suas bênçãos. Sabe por quê? Porque vocês não estão dentro da minha palavra. Quando você lê o livro de Malaquias, você vê Deus falando: eu não quero oferta de vocês, porque vocês transgridem a minha lei. Eu não quero oferta de vocês. Deus é santo, igreja. Alguém que já ouviu alguém falar assim: eu fiz um propósito com Deus, eu estou num propósito tal da minha igreja. Quem já viu? Olha, campanha tal, vai ter, eu vou participar. Essa campanha o pastor disse que eu vou receber. Quem já viu? Eles estão induzindo as pessoas ao erro. E eu vou mostrar para vocês as escrituras. Abre Eclesiastes, capítulo 5, versículo de número 1. Quem é Deus e quem é o homem? Por que Deus disse: não aceito oferta de vocês? Porque eles transgrediam a lei de Deus. Vamos ler. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Quem entrou na casa de Deus aqui? Levanta a mão. Então vamos continuar. A palavra para nós. Inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem no teu coração se apresse a pronunciar palavras alguma diante de Deus. Sabe o que é isso aqui? Não é você dar glória a Deus, não é você exaltar, você falar: Senhor, eu faço um voto contigo, Senhor, eu vou fazer um propósito com o Senhor. Leia comigo. Porque Deus está nos céus e tu está na terra, pelo que sejam poucas as suas palavras, porque da muita ocupação vem os sonhos, a voz do tolo, da multidão de palavras. Quando a Deus fizeres algum voto, é disso que está falando, não tarde em cumpri-los, porque não se agrada de tolo. O que votar, paga-o. Melhor é que não votes do que votes e não pague. Aí o pastor fala assim, o apóstolo fala assim, o bispo fala assim: olha, nós estamos com essa campanha X, essa campanha você vai receber, e você vai fazer assim, você vai pegar um envelope tal, você vai fazer isso, vai ser tanto tempo, e você vai entrar nessa campanha e você vai receber, e aquela multidão de pessoas entra. Enquanto a própria palavra do Senhor diz
que nós não devemos precipitar com a nossa boca, antes de fazer um voto diante de Deus. E quem é que induz o povo a isso? Os próprios sacerdotes. Por isso, abre lá comigo agora em Isaías, amém? Isaías 1, versículo 10. Leia comigo. Isso aqui é para assustar, na verdade. O que é uma igreja? O que é um ajuntamento de pessoas? O que é fazer algo conforme Deus mandou fazer? E o que é fazer de qualquer jeito? Como é que Deus recebe isso? Leia comigo. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Deus está chamando o povo de Israel de Sodoma, tá? Prestai ouvidos à lei do nosso Deus. Vós, ó povo de Gomorra, tá? Reino do norte e reino do sul, Judá e Israel sendo chamados de Sodoma e Gomorra. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos, de carneiro e da gordura de animais nerdios, e não folgo com sangue de bezerros, nem cordeiros e nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isso das vossas mãos? Que fizesses pisar os meus átrios. Não tragais mais ofertas de balde, incenso é para mim abominação, e também as festas de lua nova, e os sábados, e a convocação da congregação, não posso suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades as aborrece a minha alma, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer, porque quando estendei as mãos, escondo de vós o rosto. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai a causa das viúvas. Parei por aqui. Sabe o que é isso? É Deus falando: olha, vocês acham que vocês fazem, o que vocês querem eu recebo como um comprimido goela abaixo. É Deus falando: olha, eu não suporto. É como se o culto começasse e Deus não vesse a hora de acabar, que não está suportando aquele ajuntamento, é aquilo ali, abominação a Deus. Então, para se adorar a Deus, igreja, é simples, é a simplicidade do Evangelho, sabe, é o quebrantamento de coração, é o buscar a Deus com toda a tua alma, com todo o teu coração, um coração puro. Isso aí não é eu vou dar dinheiro para Deus e Deus vai me amar mais. Quem pegar essa campanha, colocar aqui R$500 no envelope, aos obreiros passam. Quem vai entrar na campanha de 500, daqui a pouco troca o envelope. Quem vai entrar na campanha de 200, eu vou 400, 300, 200, 100, e aí no final pega o resto do tacho. Quem vai colocar na campanha de R$10? Quem vai na de 5? Quem? Sabe de onde vem as doutrinas? Satanás, diabo. E eu provo nas escrituras de novo. Abre lá em Mateus 4, rapidinho. Atos capítulo de número 4, versículo 9. Doutrina satânica. Atos 4, 9 diz assim. Qualquer coisa pode ouvir aqui. Esse aqui é só um versículo, ó. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Doutrina satânica, não é? Tudo isso te dou, se prostrado me adorares. Você está adorando quem? A Deus ou o diabo? Deus é dono de tudo, igreja. Tudo já é de Deus. Você deve sim ajudar por amor. Você deve sim ser dizimista por amor, pelo aquilo que é certo. Você deve ser ofertante por amor, por aquilo que é certo. Mas Deus não fala como o diabo. Você deve amar a Deus, porque tudo aquilo que você tem já é de Deus. É Deus que te abriu as portas, é Deus que te deu o serviço, é Deus que te dá a sabedoria. Aquilo que chega em suas mãos é Deus que te deu. Mas o diabo, aqueles que adoram o diabo, ele fala: olha, se você me adorar, eu te dou riqueza. Isso é doutrina satânica. Não é assim que se adora o Deus de Israel. A igreja, aqui no Brasil, essa igreja está equivocada. A igreja deve adorar a Deus pelo que Ele é,
pelo aquilo que Ele já fez, pelo Cristo, o Cristo que te salvou, pelo sangue derramado, pela salvação, pelo Espírito Santo, pela palavra. Essa é uma igreja verdadeira. A palavra do Senhor diz assim, lá em Atos, e no versículo 23, que aquele povo adorava um Deus desconhecido. E eu digo que a igreja da atualidade, a maioria das igrejas evangélicas do Brasil, está adorando um Deus que ela não conhece, que ela não sabe de fato quem é esse Deus. Eu garanto a você que isso que eles estão adorando não é Deus. Eu garanto a você que esse não é o Deus da Bíblia, porque o Deus da Bíblia não é assim. Há preceitos para adorar esse Deus, mas os preceitos não são preceitos que o homem estabeleceu, mas sim aquilo que Deus estabeleceu. É do jeito de Deus, não é do jeito do homem. Não é Deus que se encaixa em mim, e sim eu nos seus preceitos. A palavra do Senhor diz no versículo 24, que o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, esse é o Deus que Paulo falou: eu apresento quem é esse Deus que vocês não conhecem. É o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como se necessitasse de alguma coisa, pois Ele mesmo é o que dá a todos a vida e a respiração. Esse é o Deus da Bíblia. Ele é dono do ouro e Ele é dono da prata. Ele criou tudo, tudo é de Deus, querido. Tudo já é de Deus. Glória a Deus, aleluia. Adorar a Deus não é isso que nós estamos vendo aí. Não é Deus que eles estão adorando, porque não é assim que se adora a Deus. Se tornou um Deus desconhecido. Quando você começa a analisar as Escrituras, você vê que Deus, Ele deu medidas do tabernáculo. Não foi o homem que falou: eu vou fazer aqui no Senhor, então faz um tabernáculo. Faz um tabernáculo. Eu vou fazer aqui, Senhor, pode deixar, daqui a pouco eu falo com o Senhor. Deus deu medidas. Deus deu medidas para que o homem fizesse o tabernáculo, e a Bíblia diz que tinha que ser conforme Deus mandou fazer. Deus deu medidas para fazer o templo de Salomão, e teve que ser conforme Deus mandou fazer. Madeira, o que era coberto de ouro, tudo do jeito que Deus mandou tinha que ser feito igualzinho. Deus deu medidas para fazer a arca da aliança, deu medida para fazer a arca de Noé, porque Deus é Senhor. Não sou eu que falo: olha, eu vou fazer isso aqui, mas é para Deus. Mas esse negócio, mas é para Jesus. Existe o jeito certo de se fazer as coisas de Deus, que é a maneira correta. 2 Reis 17, 25, quando o rei Senaqueribe levou o povo todo em colonas, né? Lá na Síria, ele deixou a terra de Israel ali, ele levou os samaritanos para lá. Foi dali que veio os samaritanos. Aquele povo que habitou se tornou samaritanos, e aquele povo não sabia como adorar Deus. Sabe o que aconteceu? Deus enviou leões, e os leões comiam aquele povo, devoravam aquele povo. Aquele povo entrou em desespero e mandou falar para o rei da Síria: manda um sacerdote de Israel, para que a gente venha aprender como é que se adora o Deus de Israel. Existe uma forma certa de adorar a Deus. Não é o homem que vai lá e inventa, tem um sonho, tem uma ideia. Existe um jeito certo de se adorar a Deus. E o que eles estão adorando não é Deus. Eu posso garantir a você, porque a Bíblia diz que não é. Evangelho de João 4, 23. Quando o Senhor disse que o Pai procura verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores são aqueles que adoram verdadeiramente, independente se Deus vai fazer ou não, independente se a porta se abrirá ou se fechará. O verdadeiro adorador é aquele que adora a Deus, como Paulo e Silas dentro da prisão, em Atos 16, versículo 23, açoitado por estar fazendo a vontade de Deus, preso no interior do cárcere, no tronco. Ele e Silas adoravam, louvavam, glorificavam. Perto da meia-noite, os outros presos ouviam, e Deus derramou sobre aquele lugar que todas as portas das prisões se abriram. Adorar a Deus é adorar a Deus sem interesse. Não, essa campanha, se você vir, vai acontecer. É por isso que não aconteceu.
Você tem que participar dessa campanha. Você tem que dar sua casa, tem que dar seu carro, tem que dar seu salário. Dá até medo de qual vai ser o próximo pedido que vai pedir, né? Porque você tem que dar alguma coisa. Mas quando eu procuro na Bíblia, eu encontro que adorar a Deus é simples. É um coração quebrantado. É uma pessoa que se aproxima diante de Deus e se sente nada, pequenininho, e fala: quem sou eu, Senhor? Perdoe, vou fazer um pedido para Ti. E não um povo que está exigindo de Deus. Eu decreto, Deus tem que fazer, Deus é obrigado a fazer. Isso é adorar a Deus, um coração quebrantado. Como Abacuque 3,17: ainda que a figueira não floresça, não haja frutos na vide, ou o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, ou as ovelhas amalhadas sejam arrebatadas, nos currais não hajam vaca, todavia me alegrarei em Deus, e exultarei o Deus da minha salvação. Isso é adorar a Deus, é um coração quebrantado, é um coração que não é interesseiro, mas que vai lá e adora pelo que Ele é, e não pelo aquilo que Ele pode fazer.